paz do Senhor Jesus e a sabedoria do Espírito Santo esteja com você. Nós hoje estamos aqui no terceiro vídeo da parábola do filho pródigo e eu quero continuar falando um pouquinho sobre o pai dessa parábola. No primeiro vídeo já falei um pouco. Ontem foi o pastor Silmar Wilbert que falou um pouco sobre o filho mais novo. E hoje eu quero retornar a falar um pouquinho sobre o pai. E o tema de hoje é: o pai celebra como o novilho cevado. O pai celebra a volta do filho, sacrificando um novilho cevado. E nós sabemos que o novilho cevado aqui nessa parábola representa Jesus. Agora a pergunta é: por que o novilho cevado? Por que o novilho cevado para celebrar a volta do seu filho? Do seu filho que pegou a sua parte da herança, foi embora, nas palavras do filho mais velho, gastou tudo dissolutamente, envergonhou o nome do pai. Por quê? O pai celebra sacrificando o novilho cevado. Amados, somente o sangue de Jesus, ele pode cobrir multidão de pecados. Olha o que fala a palavra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Não há como nós pensarmos em perdoar, se primeiro nós não soubermos o valor, o preço do sangue de Jesus para as nossas vidas. Deus é um Deus de justiça e de amor. Olha que interessante. Deus é um Deus de justiça, mas também um Deus de amor. Uma coisa que nós temos que entender é que na justiça humana, pelo menos a priori, é impossível unirmos justiça com amor. Tanto que a estátua da justiça é uma pessoa com a balança e com os olhos vendados, dizendo que a justiça não se olha para quem? Agora, Deus consegue unir justiça e amor. Como assim? Eu vou contar uma história para vocês. Conta-se que um réu estava na frente do juiz e ele admitiu, ele confessou o seu erro e o juiz então deu uma multa para esse réu. Só que ele falou: Sua Excelência, eu não tenho como pagar essa multa. Então o juiz, ele tirou a sua toga, saiu da sua cadeira, deu a volta e foi lá e pagou a conta daquele réu. E ele voltou da sua cadeira, colocou sua toga de novo, assumiu sua posição de juiz e falou: está pago. É isso que Jesus faz. Jesus já pagou todos os nossos erros. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Paulo diz que todo o nosso escrito de dívida foi encravado na cruz. Então, sim, o novilho cevado foi necessário ser morto, porque após o arrependimento daquele filho mais novo, o pai pôde dizer: eu posso te perdoar. Amados, Deus é o Deus que perdoa. Sabe por quê? Porque Jesus na cruz do Calvário levou o meu e o teu pecado. Essa é a boa nova. Deus é um Deus que já pagou, é um Deus justo. Ele não pode ver pecado, por isso enviou o seu Filho e todo o nosso pecado caiu sobre ele. Uau! Que preciosa essa palavra. A questão, muitas vezes, é como nós olhamos os erros dos outros. Porque nem sempre olhamos os erros dos outros com a mesma compaixão e benevolência que aplicamos às nossas falhas. Essa é a verdade. Para nós aplicamos muito mais paixão e benevolência, mas para o outro, nós não aplicamos isso tanto. Mas quando nós conhecemos o amor de Jesus, quando nós conhecemos o valor do sangue derramado na cruz do Calvário, nós olharemos o erro do outro da mesma forma que olhamos para nós.
Sabe, amados, sabe por que Deus, ele quer nos perdoar? Por causa do Salmo 103, versículo 14, que fala assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que eu e você vamos errar. Por isso ele deu Jesus para morrer por mim e por você. O que ele quer não é mais que eu e você façamos algum sacrifício. O sacrifício para receber o perdão está feito. O novilho cevado é Jesus na cruz. Está feito. De nós, Deus requer reconhecimento, arrependimento. Só isso. Porque quando nós chegamos a Deus como o filho mais novo, chegou arrependido, reconhecendo o seu pecado, logo o Pai lhe deu vestes novas, anel no dedo, sandália nos pés e mandou matar o novilho cevado. Meu querido, minha querida, em Cristo Jesus, as nossas vestes também são trocadas. Elas se tornam alvas como a neve. Então, o ato de perdoar pertence a Deus. Já o ato de sacrificar, de levar o nosso pecado até Jesus, Deus já fez. Então, querido, em nome de Jesus, vamos nós entender esse princípio, que o sangue do Cordeiro já pagou todo o nosso pecado. E Jesus sempre nos olha com um olhar de compaixão e de nova oportunidade. E hoje eu quero encerrar esse vídeo lembrando lá do exemplo de Pedro em Lucas 22. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. Ele lembra que Jesus disse: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Lucas 22, versículo 61, se você conferir lá, você vai ver que o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. E você sabe que um olhar fala, e muito. Então, em nome de Jesus, naquele momento, Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor. E foi esse olhar de amor que fez com que Pedro se arrependesse e chorasse amargamente. E um outro exemplo é a mulher adúltera, em João capítulo 8. Quando todos queriam apedrejá-la, Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Um por um foi largando a pedra no chão, foi saindo. E Jesus olha para ela e fala: ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. E Jesus diz: nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Que essa palavra possa nos fazer entender que o sangue derramado na cruz é ele que nos propicia o perdão dos nossos pecados. Amados, o ato de perdoar pertence a Deus. A nós pertence o ato de nos humilhar, reconhecer e confessar. Todo aquele que confessa, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus, um Deus justo que uniu justiça e amor e que oferece ainda hoje perdão pelos meus, pelos teus pecados. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.